De Puxeta, golaço! Fala galera do De Puxeta, eu sou o João Vitor, eu tô aqui com o Quinha, o Matheus e o Juan, né, no segundo vídeo. A partir de agora, esse provavelmente vai ser o esquadrão, né, padrão. No vídeo de Esquadrão hoje, Suicida. no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os maiores times que a gente já viu, né? Tem times, seleções. Claro que vai ter um pouco de coração, não é possível, né? Você analisar isso só friamente, só os caras da mídia profissional que fazem isso, mas todo mundo sabe que eles botam o coração, né? Só que não dizem. Então a gente já tá aqui dizendo de cara, porque, assim, times muito bons, né? São inúmeros, seriam infinitos, mas tem aqueles que fazem por algum motivo a gente gostar mais, né? Então, basicamente, esse é o esquema. Se inscreve no canal, comenta, compartilha com seus amigos, segue a gente no Instagram. A gente vai seguir a ordem das câmeras aqui. Quinha, Juan, eu e Matheus. Então vai lá, Quinha, seu terceiro lugar. Beleza, vou compartilhar a tela aqui. No meu terceiro lugar, eu queria colocar, cara, uma seleção não, um time que representasse o Barcelona e a Espanha, né? Aquela Espanha de 2008 a 2012, né? Que ganhou 2 euros, acho que foi a primeira e única seleção a ganhar 2 euros seguidas e ganhou a Copa do Mundo de 2010. E a gente falou no outro vídeo que revolucionou o futebol e tudo mais. Grandes craques, né? Xavi, Iniesta, Casillas, Sérgio Ramos, Piqué, Puyol, Xabi Alonso, Villa, enfim, um timaço do caraca. Então, acho que por tudo que a Espanha fez nessa época, nesses 8 anos, né? Se não me engano, ela merece o meu terceiro lugar, apesar de ser um futebol que eu achava chato. Eu não gostava da Espanha, né? Sempre torci contra a Espanha, mas eu tenho que admitir, tenho que dar o braço a torcer, que eles mudaram, né, o futebol moderno. Na minha geração eu pude ver isso. Demorou um tempo para fazerem, né, um contra-veneno, né, contra a Espanha. Então acho que por esses motivos a Espanha ganhou o meu terceiro lugar. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, depois eu vou falar um pouquinho que tem uma coisa aí que vai encaixar, mas justo. Só acho que, tipo assim, a Espanha acabou ficando forte por conta de um clube, né? Assim como a Alemanha. Eu acho que essa revolução aí foi do Pep Guardiola e não da seleção espanhola em si. A seleção só herdou um trabalho do Guardiola. Beleza, mas foi isso mesmo que eu quis fazer. Quis juntar o Barcelona com a Espanha mesmo. Então, tranquilo. Vai lá, Juan. Não, só isso que o Matheus falou, é só dizer também que eu penso exatamente isso aí. Eu acho que o legado dessa Espanha tem muito mais dedo do Guardiola do que da seleção espanhola em si. A seleção espanhola só tinha os jogadores do Barcelona e na posição que o Real Madrid era melhor, eles encaixaram os caras lá, que era o Casillas, o Sérgio Ramos e poucos jogadores. É isso aí. Mas vamos lá então para o próximo, a seleção, o time do Juan, né, na verdade. Fala aí que eu vou colocar na tela, Juan. Eu vou a seleção da França de 2018 agora, atual campeã do mundo. Beleza, vai falando aí que eu vou colocar na tela. Confesso que eu fiquei um pouco na dúvida também de colocar a Espanha ou a seleção da França, mas eu acabei colocando a seleção da França porque eu acho que, apesar de não ter sido uma Copa tão difícil, o time da França foi muito superior nos jogos. E principalmente ali aquele embate ali contra a Argentina, que no meu ponto de ver, apesar da Argentina ter feito 3 gols, se eu não me engano foi 4-3, eu acho, para a França, se eu estiver errado. Se eu não estiver errado, eu acho que a França dominou todos os jogos. A Copa da seleção, individualmente também de jogadores, o Lohri foi muito bem, o Kanté e Pogba tomaram conta do meio campo, e na frente o Griezmann, o Griezmann parecia até que era outro jogador, nem se compara ao de hoje no Barcelona. Ele e o Mbappé também na frente jogaram demais. Acho que essa seleção que eu vi que dominou mais, assim, dominou a Copa naquele ano, ganhou com lavada essa Copa aí, sobrando. É o que eu costumo falar, que a França não precisou nem fazer força, né, para ganhar essa Copa. Jogou tranquilão todas as partidas, não sofreu, só contra essa contra a Argentina, que foi um pouco mais difícil, mas parecia o tempo todo que estava na mão deles o jogo, né? Se a Argentina chegasse perto, eles iam meter o gol.
parecia que a Argentina podia jogar o que for, que a França no final ia fazer mais um e ia classificar de qualquer jeito. Foi bem isso aí mesmo. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Eu não gosto muito desse time da França, não, cara. Acho que o nível aí dessa Copa não foi muito alto e acho que por isso eles ganharam, né? Era o time mais ajeitadinho, digamos assim. Concordo, mas é um timaço. Não, fez o jogão contra a Argentina. No geral, foi dominante na final. Mas, assim, nos outros jogos eu também não. Assim, era bem chato. Eram jogos meio chatinhos. Mas, assim, tudo sob controle, realmente. Foi muito fácil, muito sem força. Mas achei jogos muito chatos, foi nada brilhante. A seleção de 2006 lá que tirou o Brasil, eu acho que foi até melhor do que essa. Não ganhou, mas era uma seleção melhor para mim. Vai lá então, quem é agora que vai? Sou eu. Vai. Puxa aí que eu vou colocar na tela. Tá, minha terceira seleção quero ver se eu falar e tu botar errado. Minha terceira seleção é o Uruguai de 2010. Não é um time, eu sei que não é o melhor, né? Assim, tecnicamente, né? Nem em questão de resultados, mas é um time que me encantou pela raça, né? Os caras realmente, eu acho que eu nunca vi nenhum time jogar com tanta vontade quanto esse. Era uma seleção ali que talvez fosse para cair na fase de grupos, né? E foi chegando na vontade mesmo, no desespero e no talento de um jogador, que foi o Forlan, que para mim foi, acho que o segundo melhor jogador que eu já vi numa Copa. O primeiro foi o Ronaldo, né, em 2002. O Cavani ali muito no início, tanto que eu nem lembro muito dele nessa Copa. O Suárez, né, já despontando ali como craque, inclusive protagonizou, né, um dos maiores lances aí da história do futebol, que foi aquela defesa que ele fez e acabou sendo expulso. E inacreditavelmente, para você ver como as coisas, né, sei lá, parece que são para acontecer, o Asamoah Gyan perdeu o pênalti, que levou o Uruguai para a semifinal. E na semifinal, o Uruguai foi assaltado ali contra a Holanda, poderia ter chegado na final da Copa. E, meu irmão, se esse time aí chega na final da Copa, ia ser ruim de tirar, hein? Porque, se você for ver, como eu falei, tecnicamente tinha o Arévalo, que aqui no Botafogo não jogava nada, né? Um cara horrível. Chegava Mas no Uruguai, era um leão, né? se transformou num monstro, né? Ali de volante no Uruguai, tirando tudo. Lugano, que era o cara aí meio caneleiro, que batia em todo mundo, mas na seleção o cara se jogava, dava carrinho, fazia de tudo, né? Coisa que falta demais hoje até para a seleção brasileira, né? E, assim, enfim, basicamente é isso. Eu não torcia para o Uruguai nessa época, mas essa seleção me fez ter um carinho pelo Uruguai e ser a seleção que eu, assim, digamos que eu torço até hoje, né? Principalmente Forlan. Pô, depois o Cavani se transformou num craque também, né? Muita coisa boa saiu daí. Então, um time que me marcou demais é esse Uruguai de 2010. Beleza, também quero falar um pouquinho que eu gosto para caraca do Uruguai. Tô até com a camisa, né? Nem pensei nisso, mas eu coloquei a camisa, foi a primeira que eu vi. E eu acho que o Uruguai ele pode englobar o Uruguai 2010, 2011, 2014, né? 2018 também, na Copa do Mundo, que é praticamente a seleção é a mesma base, mas vai mudando os jogadores ali. O Cavani em 2010 era só um garoto, assim como o Suárez. Eu até queria que o Louco Abreu fosse titular no lugar do Cavani, que para mim ele destoava naquela época. Mas realmente, muita raça, um timaço, e meu sonho era ver naquela Copa do Mundo de 2010 a semifinal Uruguai, Holanda e Alemanha e Paraguai, né? O Paraguai que foi garfado também contra a Espanha nas quartas. Mas isso Paraguai aí garfado, verdade. é assunto para outro vídeo. Algum comentário aí adicional? Não, eu não gosto tanto assim do Uruguai, mas nessa aí eu também torci pro Uruguai por conta do Louco Abreu, né? E a gente, eu e o Quinha principalmente, que torcemos pro Botafogo, a gente não olha muito pro nível técnico, a gente olha mais pra vontade, né? E eu poderia até, se eu fosse falar muito com o coração, colocar aí no meu time o Botafogo de 2016 e 2017 do Jair Ventura. Mas, enfim, sem dúvida, tipo, era comovente a vontade dos caras. E, pô, mereciam mais, mereciam mais. E a cavadinha do louco nas quartas ali, fi. Pô, esquece. Só um parênteses rapidinho antes da gente pular para o próximo time, falar também do Muslera, né? Que agarrou demais
nessa Copa, agarrou muito, muito mesmo. E o Forlan, como o João falou, destoou dos demais jogadores. Numa seleção que ninguém dava nada, o Forlan, assim, deixa comigo, eu sou o craque do time, eu vou carregar, e foi o que ele fez. Lógico que teve ajuda, o Cavani, Suárez, nos orações de Copa, mas o Forlan botou embaixo do braço e carregou. Boa. Vai lá, Matheus, pro seu terceiro lugar. Então, cara, meu terceiro lugar aí eu botei o Liverpool. De agora a pouco. Botei até 19, 20, mas é ali 18, 19, 19, 20. Foram duas temporadas que, pô, o Liverpool simplesmente ganhou tudo. Ganhou Champions, ganhou a Premier League com 99 pontos. Tipo, absurdo. Perdeu acho que 3 jogos, se eu não me engano, só. Na Premier League, isso porque, tipo assim, os 2 últimos que perdeu já tava jogando de sacanagem já não valia mais nada. Então, pô, montou mó timaço e ganhou do Flamengo também, né? Que ajudou a colocar o Liverpool aí. A dorzinha de cotovelo. Não, pô. E te fala um pouquinho de coração também, que eu torço pro Liverpool na Inglaterra, então. Acho que. Não, acho que valeu. Pô, tu vê aí o time. O Alisson foi o melhor goleiro do mundo nesse ano. O Van Dijk, o melhor zagueiro do mundo. O Salah jogando pra caraca. O Alexander-Arnold também foi o melhor lateral direito do mundo. Pô, foi um absurdo. Esse ano aí foi um absurdo. Tipo assim, o Liverpool foi um maior timaço mesmo, mas eu discordo desse. Claro, né, que você que escolhe, mas eu tô comentando, porque o Liverpool tirou o Porto nas quartas de final dessa Champions, é roubadão, e isso foi um grande trauma pra mim, que me fez até parar de assistir a Champions como assistia. Eu assim, não sei não, né? Não coloquei no meu top 3, mas eu concordo com uma coisa. O time do Liverpool aí era sensacional. O trio de ataque jogando o fino da bola e encaixado, entrosado demais. E tem a mão do Klopp, né? Uma vez eu vi até uma entrevista dele falando que ele prefere esse tipo de situação, onde ele cria os craques, ele pega jogadores como no caso do Salah, que estava desacreditado, não deram oportunidade para ele no Chelsea, foi para a Fiorentina, jogou mais ou menos ali, cresceu, foi para a Roma, só que na Roma nunca explodia. Eu lembro que na época que até que o Liverpool contratou ele, tem uma foto dos torcedores do Liverpool, não lembro se é na ESPN, algum desses meios de comunicação aí grandes, a torcida do Liverpool criticando muito a contratação do Salah, para chegar e o Salah se tornar tudo que ele se tornou pro Liverpool. Beleza, então, posso ir pro meu segundo colocado já? Só um outro ponto aí Vai. também, que o Firmino também jogou muita bola mesmo. Sim, jogou demais. Surpreendendo também, né? O Mané, eu lembro também que ele era do Southampton, também chegou, tipo, com uma aposta, né? Vamos dizer assim. Eu lembro que era até Mané e Pelé o ataque do Southampton. Mas, vamos lá, o meu segundo lugar é a Alemanha de 2014. Essa seleção que fez história aqui no Brasil, né? Ganhou de 7-1, foi a maior derrota da história do pentacampeão Brasil, e solo brasileiro ainda. A Alemanha fez uma Copa que encantou todo mundo, com um timaço, que já veio ali, tipo, também herdando o futebol do Bayern de Munique, que já tinha chegado na final da Champions em 2012, foi campeão em 2013. Então, a Alemanha veio ali com um time misturado, meio de 60% Bayern, 30% Borussia, e o Ozil ali, que era do Arsenal, se eu não me engano, também tinha o número 4, que era o Halved, também jogava na Inglaterra, se eu não me engano. Mas, cara, foi um timaço mesmo, que jogou muita bola, já chegou ganhando de 4-0 de Portugal. Teve uns jogos complicados ali contra a Gana e contra a Argélia, né, que souberam jogar contra a Alemanha, mas mesmo assim a Alemanha se impôs, foi bem nessas partidas, apesar do empate contra a Gana, e também fez um jogo bom contra a Argentina, né? A final de Copa do Mundo sempre é meio fechada, acho que os dois times com medo de perder, né? É um jogo com muita pressão, mas mesmo assim foi uma seleção que chegou aqui, fez história e também mudou o futebol do Brasil, né? Pra gente aqui, a gente sabe como é que foi, as discussões, né, mudaram, então acho que a Alemanha fica aí, pra mim, em segundo lugar dos times que eu já vi jogar. Se não fosse essa Alemanha aí, não teria Jorge Jesus no Flamengo, né? Exatamente. Exatamente. Mas vamos lá, pode passar aí pro segundo lugar do Juan.
O meu segundo lugar, eu confesso que quando o meu primeiro lugar aparecer aí, vai ser muito mais pelo coração, né? Mas o meu segundo lugar fica pro Real Madrid ali da conquista do trio da Champions, principalmente o de 16, 17, que foi o que eles, para mim, foi o auge do auge do auge desse time. Que no ano anterior foi quando o Zidane chegou, que o Rafa Benítez estava ali, a torcida não queria muito ele, o time não rendia. O Zidane pegou um trabalho no meio e conseguiu chegar e ganhou. E o último título, o time já estava naquele desgaste, tanto que o Zidane até pediu para sair depois e tal, não sei o que mais. Esse time aí de 16, 17 foi o famoso rolo compressor no ano. Disputou 5 competições, perdeu só a Copa do Rei. Não lembro para quem foi, mas se eu não me engano caiu nas quartas. Perdeu a Copa do Rei, o resto ganhou todos os outros títulos. Ganhou o Espanhol, ganhou a Champions, ganhou a Supercopa e ganhou a final do Mundial contra o Grêmio. E esse time era sensacional. O goleiro, que ninguém dava nada por ele, o Navas, todo mundo subestimava ele um dos melhores goleiros da geração dele. Essa temporada foi a que o Real Madrid passou o carro no Bayern dentro da casa deles. Aquele jogo memorável, o Cristiano Ronaldo e Marcelo jogaram muito aquele jogo, muito. E, se eu não me engano, foi na final que foi 4-5-1, 4-1, acho, contra a Juventus também, que coitado da Juventus, não viu a bola aquele jogo. Esse time aí, realmente, o meio-campo Modric e Kroos, cara, não tem como. E o Navas é sempre injustiçado pra caraca, né? Pra mim foi injustiçado no Real Madrid. Um montão de gente falava mal dele, cara. Pra mim, um goleiraço mesmo, um dos maiores aí, como o Rafael da geração. Foi pro PSG também, cara. Foi herói do PSG em várias partidas na Champions, quando chegaram na final e contrataram o Donnarumma, tá certo que pode até ser melhor, é mais jovem, mas é sacanagem com o cara, né? E vai ser chutado igual o chutado do Real Madrid, por causa Pois do é. Donnarumma agora. Uma sacanagem. Mas vai lá, Matheus, tu não queria falar aí? Não, vou falar um pouquinho depois, já dando um spoiler, que esse time também tá na minha lista, só que eu coloquei em outra posição, porque eu deixei o coração falar mais alto. Então, é isso, cara. Todos os 3 times que eu botei também, e assim como esse do Real Madrid, foram times, tipo assim, praticamente imbatíveis, sacou? E esse time aí tava imbatível, cara. O papai jogando muito, como ele falou aí, destruindo o Bayern lá dentro, rebentando tudo. Não foi o ano que ele fez mais gols na Champions, foi um anterior, ele fez 16, mas, enfim, tem que falar, né? Olha esse time, Kroos, Cristiano Ronaldo, Benzema, que, pô, eu também acho injustiçado pra caraca, acho o Benzema bom craque. Também acho. Enfim, Sim, concordo também. Benzema é um dos melhores atacantes da geração dele também, e pouco falado. pois é, Marcelinho voando na lateral esquerda, até o Isco tava jogando muito, filho. O Cara, Isco esse também jogou demais time essa temporada. tanto que ganhou 3 anos seguidos. O mesmo time praticamente. Mudava 1, 2 peças no máximo. Mas vamos lá, segue aí, pro meu irmão falar o segundo lugar dele. Antes de falar o meu segundo lugar, só vou. Pô, que você deu molinho, você esqueceu de botar o melhor jogador desse time aí na foto. O Juizão? Juizão, pô. Ele carregou o time nas costas, pô, esqueceu, mano. Inclusive nesse jogo aí que o Juan comentou contra o Bayern, foi o jogo que o cara mais se destacou. Né? 2 anos seguidos, pô, você ir lá na casa do Bayern e destruir o Bayern 2 vezes seguidas, não é pra qualquer um, né? Você esqueceu de botar ele na foto. Mas vai lá, segue aí. Vamos lá. É tu, pô? Ah, tava esperando você botar a foto. Não, fala aí que eu coloco. Eu também tô com medo de errar, mas vamos lá. Tá, o meu segundo lugar era pra ter sido o primeiro, né? Mas é o Flamengo de 2019. Claro que tem um pouco de coração, né? Eu sei que o Real Madrid, né? O Liverpool, até porque ganhou do Flamengo, a gente sabe que tecnicamente são times melhores que o Flamengo, mas o Flamengo, dentro das limitações, né? Que
tem por ser um time brasileiro, com a moeda, com tudo isso aí que a gente sabe, a estrutura do futebol brasileiro, enfim. O Flamengo conseguiu colocar uma superioridade em cima de seus adversários jamais vista no futebol brasileiro. E, sinceramente, a nível, tipo, Barcelona e Real Madrid na Espanha, né? E lá ainda tem dois, né? Aqui só tinha o Flamengo sozinho, reinando, dando sacode em todo mundo. Não tinha nem comparação, parecia que o Flamengo jogava um esporte e os outros times jogavam outro, né? O Flamengo pressionando o tempo inteiro no ataque, desfilando, tocando, e a zaga dos outros times toda olhando, né? Realmente, cara, é incrível esse ano. Hoje o Flamengo ainda tem, sei lá, 20, 30% um pouco desse time, e só esses 20% ainda faz o Flamengo ganhar títulos e ser candidato, né, a novos títulos. Eu não digo nem 20 a 30% dos jogadores, digo do futebol mesmo, né, do estilo de jogo e tal. Mas assim, foi um ano inesquecível. O Flamengo ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores e só não ganhou a Copa do Brasil porque foi logo no início ali do trabalho do Jorge Jesus, né? Esse time titular fantástico. O jogo contra o River foi assim perfeito para coroar mesmo, né? O Flamengo até jogou mal, mas ganhou na raça, o que é o que estava faltando para o Flamengo nesses últimos anos. Então não foi só futebol, arte, futebol ofensivo, o time taticamente perfeito e também jogando com muita raça, né? Então não sei, espero que o Flamengo consiga de novo ter um time que nem esse, mas o Flamengo 2019 incrível. E os antes piraram. Realmente foi o maior time, como eu falei lá com nossa live com o português, né? O Francisco foi o maior time que eu já vi no Brasil. Dificilmente vai ter outro melhor. Até o Flamengo eu acho difícil repetir, né? Eu ser melhor do que esse time. E também como botafoguense, posso falar que o Botafogo ganhou o troféu de perdeu de pouco do Flamengo, que foi o jogo de 1-0 no Engenhão. E foi um jogo roubadíssimo no Maracanã, que o Flamengo ganhou de 3-2. O jogo Botafogo poderia ter empatado ou até vencido. Acho que empate seria mais justo. Mas foi isso aí, realmente um timaço. Até o Barroca deu uma entrevista aí falando que aquele dia o Botafogo podia jogar o que fosse, que não ia ganhar do Flamengo aquele dia. Até o técnico sabe, eles não. Pode até ser que perdesse, mas foi mandrake, pô. Mas vai lá, segue aí. Eu vou deixar para falar que vou dar um spoiler, igual o Matheus falou na outra vez. O meu time vai ser esse aí, primeiro colocado, então vou deixar para falar melhor quando chegar na minha vez. Beleza. E tu, Matheus, quer comentar aí sobre o Flamengo? Vou comentar, cara, mas deixa para comentar depois, que provavelmente vai ser citado mais uma vez. Então, depois a gente arremata tudo, pra gente dar uma seguida. Beleza, aproveita e já puxa aí teu segundo lugar, então. E rapidinho, o único ponto negativo desse time era o Everton Ribeiro, que até o Juan, depois a gente discutiu muito por causa disso, mas ele finalmente percebeu, né? E também o Bruno Henrique, cara, que foi um dos jogadores que eu sempre quis no Flamengo, cara. E quando ele veio pro Flamengo foi melhor do que eu imaginava. Vai lá, Matheus. Segundo, aí eu coloquei o Barcelona, do Guardiola em geral. Cara, não botei em primeiro porque eu torço pro Real Madrid, então, não ia botar o Barcelona na frente do Real Madrid. Então, deixei o Barcelona aí, mas, deixando o clubismo de lado, esse time aí era sacanagem. Era imbatível mesmo, não tinha como. O Messi jogando muito, 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 muito. E, muito organizado. Xavi, Iniesta, absurdo. Então, cara, e tinha outras figuras também que eram muito, muito legais e caras muito bons, tipo o Puyol, o Piquet, enfim, cara, era um time que quase que eu pulei o muro. Esse aí foi um timaço do caraca mesmo. Eu lembro que nessa época aí o Barcelona, também era o rolo compressor, ninguém batia de frente, né? Até na semifinal da Champions foi 3 ou 2-0 o Barcelona no Santiago Bernabéu, que o Real nem viu a cor da bola, né? O Real naquela época ali ainda era meio... Não era o Real, né, de sempre da história do futebol, né? Era um Real Madrid meio fraco, sei lá, não chegava longe na Champions, não ganhava o Campeonato Espanhol. Mas, enfim, queria aproveitar também para falar que, além desse Barcelona, teve o do trio MSN, que foi um dos maiores da história também. Acho que não tá aqui, acho que ninguém colocou.
ninguém colocou mesmo, se eu não me engano, mas realmente, tipo, foi o maior ataque, se duvidar, dos maiores ataques da história do futebol, né? Mas Não, bateu de frente. A questão é que esse time do Barcelona que para mim mudou a história do futebol. Entendeu? Por isso que eu coloquei ele na frente do MSN. Mas, pô, o MSN também. absurdo, né? Mas vai lá, se alguém quiser comentar aí, fala aí que depois eu tiro a imagem. Não, tá dito. Tranquilo? Uhum. Beleza, então. Vou pro meu primeiro lugar, né? Aqui, deixa eu puxar aqui a imagem. Caraca, calma aí que eu tô falando besteira. Beleza. No meu primeiro lugar vai ser o Bayern de Munique de 2012 e 2013, né? Porque o de 2013 foi o que ganhou a Champions em cima do Borussia. Aquele foi tipo um clássico, né? Que ninguém imaginava que seria, porque a semifinal foi Bayern e Barcelona, Real Madrid e Borussia. Já tava todo mundo, né? A mídia toda comemorando. A UEFA então fez de tudo para cair essa semifinal e a final é ser Real Madrid e Barcelona. Mas acabou que os dois alemães venceram e fizeram essa final. Era um timaço do Bayern desse ano de 2013, que venceu a Champions, mas para mim, o do ano anterior que perdeu para o Chelsea nos pênaltis era melhor ainda. Que era basicamente o mesmo time, só que tinha o Toni Kroos, né, que saiu para o Real Madrid, ele jogava no lugar do Javi Martinez, que era esse meio campo, o volante que fazia saída de jogo, e no lugar do Dante, eu acho que era o Badstuber, que era da seleção alemã também, em 2010. O Badstuber começou a se machucar e o Dante veio e recuperou a vaga. Mas esse time do Bayern, cara, era mágico. Tipo, fez o famoso 7-0 no Barcelona, né? Em 2 jogos foi 4-0 e 3-0. O Robben jogando muito, um verdadeiro craque, camisa 10. Era, digamos ali, que de todos os craques que o Bayern tinha, né? O Neuer, o Lan, o Miller, o Alaba, o Robben era o maior destaque individual desse time. Também tinha o Schweinsteiger, que é um jogador que eu gosto pra caraca. É um dos meus preferidos desde sempre. Infelizmente se aposentou, né? Mas, pra mim, o Bayern é o meu time preferido de todos os tempos. Esses dois aí de 2012 e 2013. O Bayern nessa temporada aí teve uma das duplas mais letais do futebol, né? Dos últimos tempos. Era o Robben e o Ribéry, os dois jogando demais. Na minha opinião também, acho que o Robben estava um pouquinho acima. O Robben era o grande cara desse time, mas o Ribéry também jogou demais. Fora, as peças do Bayern em si eram muito, muito boas naquele ano, né? O Boateng estava uma das melhores fases, se não a melhor fase da carreira dele. O Dante também estava muito bem, muito bem. O time do Bayern esse ano também foi sensacional. E tinha gente aqui, ó, rapidinho. Alguém aqui de nós 4 falava que o Robben sempre falou mal do Robben. Aí falava assim, quando o Guardiola for pro Bayern, você vai ver que o Robben vai ser banco, vai até sair do Bayern. Falava um montão de coisa assim, chegou o Guardiola, o Robben continuou sendo titular, continua sendo camisa 10. E também uma coisa que eu esqueci de comentar é que esse Bayern, cara, tipo assim, foi a base da seleção alemã de 2014. O Robben foi um dos craques também da Holanda de 2014, né? O Alaba, que tá até hoje aí na Áustria, enfim. Você vê todos os frutos que esse time do Bayern levou até para as suas seleções. Bom, eu acho que o Robben era superestimado mesmo. Eu não gostava muito dele, não. Achava ele, tipo, bom, mas beleza. Mas esse time aí realmente deu bom. Eu torci pro Borussia, né? Porque, enfim, eu prefiro o Borussia. E o Klopp também é brabo, já até falei do Liverpool aqui, mas, tipo, todos os trabalhos do Klopp, ele é muito sinistro. O Klopp tem jogadores muito improváveis e tira, parece que o melhor dos caras. Mas esse time do Bayern era melhor, sem dúvida. Sem dúvida, naquele momento era o auge de muita gente aí. Mas eu acho que esse último Bayern que ganhou a Champions era melhor do que esse. Se botasse para jogar, eu acho que esse último ganhava. Eu fiquei na dúvida, né? Mas aí eu lembrei que esse Bayern tirou aquela hegemonia do Barcelona. Foi ele que fez o contraveneno, né? Do tic-tac aí da Espanha e do Barcelona. Tu botou por causa do Robben. Também. E porque esse Bayern aí, ó, o meu irmão vai concordar, jogava igual o Flamengo de 2019, não é?
Mas vamos lá. Para mim tá falado aqui e posso passar aí pro primeiro lugar do Juan, que é o Flamengo de 2019, né? Exatamente. Assim, confesso, como eu falei, né, tem um pouquinho de coração, mas esse time do Flamengo, eu levei em consideração o fato de que todo flamenguista vai concordar. Esse ano a gente sentava e falava assim, hoje a gente vai ganhar de quanto? Hoje a gente vai ganhar de quanto? E eu não tinha um time, nem esses grandes times europeus aí, você podia entrar, pegasse o Barcelona avassalador que tinha, ele ia pegar o Real Madrid, a torcida não ia ficar assim, pô, vamos ganhar de quanto? Vamos ganhar de quanto? O Flamengo não, era fato. Era fato. Qualquer jogo do Flamengo, a gente já sentava para assistir o jogo. E quanto que vai ser hoje? Quanto a gente vai ganhar? Aí não tinha preocupação da derrota esse time. Não tinha preocupação nenhuma. Tanto que foram pouquíssimas derrotas no ano, no brasileiro. Teve a derrota para o Inter, os 3-0 do Bahia, que foi um jogo fora da curva. E o da última rodada contra o Santos, acho que foi 4-1, se eu não me engano, também. Se eu não me engano, foram as 3 São derrotas Paulo no brasileiro. provavelmente ganhou de vocês também. Provavelmente. Mas isso aí não vê o São caso. Paulo foi 0-0 e 1-1 nesse ano aí. Foi 0-0 e 1-1, foi 2 empates. E eu acho que assim, foi incrível o que o Flamengo fez, foi absurdo o nível de distância, a distância que o Flamengo ficou para todos os adversários. Eu lembro que outra coisa que me marcou muito nesse ano foi o jogo contra o Atlético Mineiro aqui no Rio, que tem uma foto histórica do Atlético Mineiro com os 11 jogadores dentro da área. Eu nunca vi um time fazer isso. Os caras estavam com os 11 jogadores dentro da área. Foi incrível esse time do Flamengo aí, absurdo. Muito bom mesmo. Eu entendo, cara, eles colocarem nessas posições aí, porque, pô, se o Botafogo tivesse um ano desse, com certeza que eu ia colocar também. Então, eu entendo eles. Realmente foi, tipo, um dos... Eu acho que o maior time, tipo, eu não vi a década de 90, né? Tiveram grandes times aí do Palmeiras, principalmente. Enfim, mas eu não vi. O Vasco até, em 98 ali, enfim. Mas eu não vi muito. Não vi nada, né? Mas dos que eu vi realmente, tipo, de dominante mesmo no Brasil foi o Flamengo. Aí você levar isso para um lado mundial, aí já precisa de um pouco de clubismo, mas realmente no Brasil e na América do Sul foi dominante, não tem jeito. E aí, mais algum comentário? Não, já foi tudo falado. Mas não era novidade na América do Sul. Um aninho antes ou dois, o River já tinha feito isso também. Tipo, foi campeão de tudo da Argentina e mole da Libertadores também. Não, mas não é ser campeão de tudo, é ser campeão. Cara, o Jorge Jesus entrou no Flamengo, só com os pontos do Jorge Jesus, o Flamengo seria campeão brasileiro. Não precisava nem dos pontos do Abel. Tipo, cara, é absurdo. Foi Não, mas assim. você não sabe também se foi assim com o River, entendeu? Vou ver aqui então. Foi muito Tá. fora da curva, muito fora da curva. Tá, mas é você Eu acho- agora, o seu primeiro lugar. Tá. Meu primeiro lugar é a seleção brasileira de 2006, que acabou, né, fracassando na Copa do Mundo, mas por motivos extracampo, pelo menos é o que pareceu pra gente. É uma seleção que, pô, tinha o Ronaldinho, o melhor do mundo ali no auge, não em 2006, mas em 2004 e 2005, né? O Ronaldinho que eu gosto mais do Ronaldo, mas ele o melhor jogador que eu já vi, eu acho, tecnicamente, assim, tudo, mais do que o Messi até. O Messi teve uma carreira mais longa, né, que o Ronaldinho, mas acho que no auge do Messi, ele não chegou no auge do Ronaldinho, ele não tem nem capacidade, recurso de fazer o que o Ronaldinho fazia com a bola. O Kaká também, que ia ser melhor do mundo em 2007, não foi o Kaká? No ano seguinte. 2007. Isso, 2007. Isso, já jogava muito ali. O Dida, que pra mim é o melhor goleiro que eu vi na seleção brasileira. Teve o Tafarel, mas eu era criança, né? Pra mim foi o Dida. O Adriano, que, porra, naquela época era o melhor do mundo, um dos melhores do mundo, quer dizer. E ele não tinha espaço ali porque tinha muitos craques, né? Então ia pra disputa, Ronaldinho, sei lá, Zidane, Ronaldo, né? E o Adriano não entrava, mas ele certamente estava ali. Inclusive em 2009 no Flamengo, eu também colocaria ele entre os, sei lá, 10 melhores jogadores do mundo.
Cafu e Roberto Carlos, que eu lembro que naquela época muita gente criticava, porque eles já estavam velhos, mas isso é coisa de brasileiro, porque tu vê em outras seleções aí na Itália, por exemplo, o campeão da Euro, Chiellini e Bonucci, indiscutível, né? Ninguém fala nada deles e naquela época, para mim também, o Cafu e o Roberto Carlos jogavam bem, apesar de eu ser novo, né? Não ter o olhar que eu tenho hoje. Mas, pô, quem não queria ter o Cafu e o Roberto Carlos com 36 anos de novo, né? Prefere o outro lá, Danilo, com 20. Se bem que o Danilo, que nego fala, já deve ter uns 30 anos, né? 28, 29. É. Né? E sem contar que tinha os reservas dessa seleção, né? Tipo, o Robinho tinha ido pro Real Madrid. E por mais que o Robinho não fosse o que esperavam, o Robinho seria titular da seleção de hoje, tipo, tranquilamente. Né? Não, o Robinho, isso aí. E o Robinho é um dos maiores casos de jogador que eram melhores na seleção do que no clube. Isso aí. O Robinho no Brasil, então, naquele ciclo de 2010, cara, jogou pra caraca. Ele e o Kaká jogavam muito. Tinha o Cicinho, que tava no banco, que tava no Real, acho, nessa época, e inclusive tava jogando mais que o Cafu, né? Foi um dos grandes questionamentos da época, foi isso aí. Tinha o Fred também no auge da carreira lá no Lyon, fazendo gol pra caraca. Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano no auge era falta, o cara metia gol. E tudo isso no banco, né? Aí no time titular tinha o Juan, que pra mim também é o melhor zagueiro que eu já vi na seleção brasileira. Tinha o Zé Roberto também, que jogava muito. O cara, tipo, com muita classe, só não tinha mídia, né? O Lúcio, pra mim, era o mais fraco da seleção, mas ainda assim, muito melhor do que os que a gente tem hoje. Tinha o Emerson também ali, que cumpria seu papel. Tinha o Gilberto Silva, que era melhor do que ele, na minha opinião. Nem lembro se quem era o titular, se era ele ou o Gilberto Silva mesmo. E o Ronaldo, né, já meio ali, já indo para o final de carreira, mas ainda assim fez 3 gols na Copa, se tornou o artilheiro, né, de todas as Copas. Enfim, cara, um time, pô, incomparável, que, né, os gols que eles faziam lá nas eliminatórias, teve um contra o Chile, né, que foi o gol um tocando pro outro, brincou nas eliminatórias, pegou a Argentina na Copa das Confederações, meteu 4 também, sacudiu a Argentina. Teve um jogo lá contra a Grécia que o Adriano destruiu. Assim, acho que foi a última vez que o Brasil foi Brasil, né? Foi nessa época aí. Isso aí. E eu tô dando uma olhada aqui naquela Copa América, né? De 2004, que o Brasil foi com o terceiro time, né? Não era nem o reserva. Isso. Tipo, tinha o Júlio César, cara, ali na Copa América. Maicon, que ainda era do Cruzeiro, foi ser titular em 2010. O Juan já tava aí, né? Kleberson, ou seja, era do terceiro time. Do Cearense, né? Muito bom. O Diego do Santos, Júlio Batista, Alex do Cruzeiro. Enfim, Luiz Fabiano, Ricardo Oliveira, Wagner Love. Tipo assim, o terceiro time do Brasil também não era um dos melhores do mundo, mas era um timaço também, né? Seria tipo o que o Brasil é hoje, talvez. Os reservas dos reservas. Essa daí é a nossa seleção de 82, né? Do pessoal daquela época. Que eles falam que só tinha craque e tal, e que não arrumou nada na Copa, e a gente é a mesma coisa essa seleção. Sem dúvida, foi a melhor do Brasil. Questão de nomes, assim, pô, era sacanagem. Sacanagem. Mas, enfim, triste. Aí começou a dar merda. Né? Aí que a coisa degringolou. Mas também, tipo, não pode falar que foi fracasso, não, cara, essa seleção, porque eles não ganharam a Copa, mas eles ganharam a Copa América com o terceiro time, né? Que eu falei, eliminatórias voaram, ganharam a Copa das Confederações e, tipo, a Copa perderia um jogo, né? São as coisas que podem acontecer, né? As fatalidades dos 90 minutos. Mas foi isso. Quem é o próximo agora? Profissionalizar muito o futebol, né? O futebol começou a ficar mais físico. Pessoal, antigamente os caras saíam da concentração, ia pegar a mulher, ia beber, não sei o quê. Aí começou já aquelas frescuras de segurar os caras e tal. E isso tudo vai dando merda. E nesse elenco do Brasil, pô, tinha tudo para dar ruim. Então, aí que começou. E aí o futebol foi ficando cada vez mais tático do que técnico. E, enfim, o Brasil hoje está para trás por conta disso. Porque não é profissional, nunca foi. E, enfim, uma pena que não ganhou. Mas aquela França também do Zidane era brabo, que tirou a gente. Era um timaço também, né? Não era melhor, mas era timaço.
Mas vai lá, quem é o próximo agora? Rapidinho, só antes de passar, ainda o Brasil ainda deu a sorte de pegar o Zidane nesse jogo aí, que pra mim foi o maior jogo individual que eu já vi um atleta fazendo na história do futebol. Desde que eu acompanho o futebol, aquele jogo ali foi a melhor apresentação de um jogador individual. O Zidane jogou demais aquele jogo, demais contra o Brasil. Para nosso azar, né? Aí eu lembro que foi no dia do meu aniversário, cara, eu fiquei sem chão, cara. Eu lembro que assim, tipo, o Brasil perdeu, cara. Que isso, tipo, era... Nem Tipo, sabia que era isso, o Brasil perder. o Zidane sempre arrebentou o Brasil, né? Não tem É, jeito. Em 98 ele também arrebentou. Enfim. Agora é meu, né? Pra fechar. A gente já falou um é. pouquinho. Já falou um pouquinho. Também foi aquele Real Madrid. O Cristiano Ronaldo é, sem dúvida, o meu maior ídolo no futebol. Então, pô, não teve jeito. O pai brilhando ali 3 anos seguidos, ganhando Champions, ganhando o melhor do mundo, jogando horrores, sendo muito decisivo, que o pessoal fala que ele não é decisivo, não sei o quê, papapá. Sendo muito decisivo, virando jogos, botando a bola debaixo do braço, metia gol de falta, metia gol de cabeça, metia gol de pênalti, metia gol de bicicleta, metia gol de tudo quanto é jeito. E, Ih, enfim, caraca. e outro cara que eu também gosto muito é o Marcelo. Eu e a gente já teve vários embates assim, que eu não era muito fã, não é até hoje, né? Muito fã do Marcelo e tal. E eu sempre gostei muito dele. Pra mim, é o maior cracaço também. Botafoguense vai vir jogar qualquer dia aqui com a camisa 10. Vai ser ali na meiuca, brabo. E, tipo, o Júnior foi lá no Flamengo, lá quando voltou já coroão, que virou meio-campo. Então, eu não sei isso aí. Vai ganhar um brasileiro pra gente. Então, cara, sem dúvida foi o melhor time que eu vi jogar. Eu não sou muito desses Enzos que ficam torcendo para time da Europa, apesar de eu ter meus preferidos. E essa aí foi uma das poucas vezes que eu, tipo assim, acompanhei o Real Madrid igual eu acompanho o Botafogo, sabe? Via todos os jogos e também com essa certeza que o Flamengo tinha no Campeonato Brasileiro aqui. O Real Madrid sempre amassava. Campeonato Espanhol já meteu 10, meteu 9, meteu 8. Era só porrada. Sobre o Marcelo que o Matheus falou aí, que eu não gosto dele, tipo assim, eu sei que ele é bonzão, é maior craque mesmo, tipo, um craque na lateral esquerda, que nem foi o Roberto Carlos, o Cafu, esses caras. Tô falando de questão de habilidade, mas não do nível, né? Pra mim, esses aí estão em outro patamar. E, tipo assim, o Marcelo, nunca vi ele chegando, tipo assim, até pela posição também, né? Sendo o craque do jogo. E no Brasil, que ele é um dos mais experientes e um dos maiores craques. No Real Madrid ele era só mais um, no meio de tantos craques. No Brasil ele nunca demonstrou esse futebol todo, entendeu? Era por isso que eu não gostava dele. Eu sempre via que ali, quando a coisa apertava e precisava dele, ele ficava meio escondido. Mas só isso que eu tenho a falar, até porque eu já comentei sobre o Real Madrid antes. Fechou, Mas né? aí tu vê um outro ponto. Aqui a conversa vai embora. Muita gente diz que o Cristiano Ronaldo é mais individualista, né? Mas por que o Marcelo jogava melhor com ele do que com o Neymar na seleção, ali fazendo aquela duplinha do lado esquerdo? Entendeu? Mas aí futebol não é só isso também, né, pô? Não é só Não, o mas lado ele tem que esquerdo aí. pensar. Eu acho que na seleção ele precisava de um ajuste melhor para ele funcionar melhor, cara. Acho que é só isso, porque, tipo, jogar ele. Na seleção não tem nem técnico, como é que o cara vai jogar bola? Pô, Tem isso. Eu, né? só para Mas, fechar, eu acho que esse time aí sobrou em todas as posições, todas. Sem contar o Sérgio Ramos ali, que para mim, no meu ponto de vista, foi o maior zagueiro que eu já vi jogar. Ninguém pode falar que ele é maldoso, que ele chega duro, mas ele é o maior zagueiro que eu já vi atuando também. Joga muito, com sobra. não, pra mim ele é o maior zagueiro atacante. O maior zagueiro, pra mim, não tá muito isso aí, não. Pra mim, o Sérgio Ramos aparece mais por causa dos gols mesmo, desse que ele faz. Ele bate pênalti e tudo mais, mas como zagueiro, não. Aquele gol contra o Atlético de Madrid é um absurdo, cara. Então, mas é isso que eu tô falando. Ele é o maior zagueiro atacante. Agora, zagueiro, não sei, não. Não, mas aí decide jogo, né, filho? Mas aí, fechou, galera? Fechou. Beleza, então. Aí, tá vendo? Não tem como fazer vídeo de 20 minutos, cara. Ainda mais aí, cada um colocando top 3 vai render discussão e vai passar. Mas tá show. Bom, então é isso, galera. Fechou. Comenta aí quais são os seus
3 times favoritos, né, da história, se concorda com a gente, se discorda. E se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e fica ligado aí nos próximos vídeos. Valeu! Valeu, galera. Valeu, galera. Um abração.